Fala Dev! Meu nome é Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. Seja bem-vindo ao canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. E finalmente chegamos aqui na aula de número 10, a nossa última aula do mini curso de algoritmo. E para você que está chegando agora, eu recomendo que você assista desde a primeira aula dessa série. Uma maratona rápida e fácil de você fazer, então assista aí desde a primeira aula para que você absorva aí esse conhecimento sobre algoritmo, beleza? Então, continuando aqui a nossa aula, vamos falar sobre algoritmo de ordenação, mais especificamente sobre o Selection Sort. Então, observe o seguinte, temos aqui inicialmente uma lista chamada números e contém 6 elementos que estão desordenados. Mas antes, observe o seguinte, se nós seres humanos fôssemos fazer uma ordenação, é claro que já observaríamos ali cada um dos elementos e colocaríamos em ordem. Por exemplo, pegaríamos o número 3 e colocaria na primeira posição, depois pegaríamos o número 7 e colocaríamos na segunda posição, em seguida o número 12, o 21, o 33 e o 64. E assim a nossa lista estaria ordenada. Mas no computador, o computador ele não consegue enxergar dessa forma que enxergamos. Então precisamos instruir a ele de uma forma um pouco mais simplificada. Por exemplo, apenas para que ele faça uma comparação entre dois elementos. E assim, com pequenas comparações, ele vá ordenando a nossa lista, que é o objetivo desse algoritmo. Ordenar uma lista em ordem crescente. Então observe o código Python, lembrando que estamos trabalhando aqui a sintaxe da linguagem de programação Python. Caso você se perca um pouco, não se preocupe, abstraia aquilo que não está tão confortável, que eu vou ler linha a linha e explicar detalhe por detalhe, tá bom? Então, na primeira linha temos uma estrutura que é chamada for. Esse for ele faz repetições, tá? Então, vamos lá. For i in range len números. Beleza, vamos começar com o len. O que é esse len? Len é uma função que vai nos retornar a quantidade de elementos que existe na nossa lista. Como no nosso caso aqui é 6 elementos, então o len vai retornar o número 6. O range é outra função. Esse range ele vai nos retornar um intervalo, tá? Como eu só estou passando um parâmetro na função range, então esse intervalo inicialmente ele começa com o valor 0 e vai até a quantidade que eu estou passando menos 1. Como o len é 6, então significa que esse intervalo vai de 0 até 6 menos 1, ou seja, 5. Então vou ter aí como se fosse uma lista 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora observe o seguinte, o nosso izinho ali depois do for é uma variável que vai receber cada um desses elementos. Então na primeira repetição o i vai valer 0. Logo abaixo temos uma nova variável chamada min. Esse min vai receber o valor de i, que na primeira repetição também vai ser 0. Tá? Esse min vai guardar a posição do menor elemento durante as comparações. Tranquilo? Logo abaixo temos um segundo for, que faz praticamente a mesma coisa do primeiro, só que tem um detalhe a mais. Agora estamos usando uma variável j e no nosso range temos um i mais 1, ou seja, esse intervalo não começa de 0 até 5. Ele vai começar agora de 0 mais 1, já que o nosso i inicialmente é 0. Então esse intervalo vai ser de 1 até 5. Por que isso? Percebe que no primeiro for eu tenho i valendo 0. E no segundo for eu tenho j valendo 1. Só lembrando aqui, quando a gente trabalha com listas ou arrays em linguagem de programação, o primeiro elemento da lista é 0, está na posição 0, tá bom? E não na posição 1. O que eu estou fazendo com esses dois for? Eu quero comparar o primeiro elemento da lista, que está na posição 0, com o segundo elemento da lista, que está na posição 1. Beleza? Agora logo abaixo temos uma comparação simples, que é o seguinte. Se números no índice min for maior que números no índice j, então a variável min recebe j. O que significa isso? Nada mais, nada menos eu estou fazendo o seguinte. Verifique se o primeiro elemento da minha lista
é maior do que o segundo elemento. Caso seja verdadeiro, então a variável min vai receber a posição de j, que é justamente para saber qual é o meu menor elemento. Então eu vou fazendo essas repetições até que eu finalize e na minha variável min vai ter a posição do menor elemento da minha lista. Em seguida, vamos ter aqui essa outra linha, que diz o seguinte: números de índice i, vírgula, números de índice min é igual, ou seja, recebe números de índice min, vírgula, números de índice i. Calma aí, não se preocupa. Se você não entendeu, essa linha aqui só faz uma troca, é só um swap, beleza? Então eu vou trocar simplesmente um número pelo outro. E assim sucessivamente eu vou fazendo novas repetições. Agora vamos analisar como seria a segunda repetição. Agora, o primeiro for, o i vai valer 1, já que eu passei agora pela primeira, né? E o nosso j vai valer 2. Ou seja, eu vou comparar 33 com 12 e ir fazendo a mesma lógica. Então perceba aqui como ficam os estados. Na primeira repetição, comparamos ali e vimos que o número 3 é o menor número da lista. Então trocamos ele pelo primeiro elemento, que era 64. Na outra repetição, observamos que o número 7 é menor que todos os outros elementos, né? E aí trocamos ele pela segunda posição, que estava o 33. E assim sucessivamente, o algoritmo vai fazendo as trocas aí, a fim de ordenar a nossa lista. Agora perceba o seguinte: no quarto estado, não teve nenhum número destacado em azul. Percebeu? Sabe por quê? Porque nesse estado, o número 12 era o que estava sendo comparado com os demais. Só que ele já está ordenado, então não precisou fazer o swap. Beleza? E aí eu finalizo fazendo as duas últimas trocas. E então nosso algoritmo nos devolve aí uma lista completamente ordenada em ordem crescente. Curtiu? Viu como é fácil e como é interessante a programação para realizar determinados objetivos? Então, se você curtiu essa aula e esse mini curso, não esqueça de dar o joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever nesse canal se esse conteúdo foi útil para você. Beleza? Então até a próxima e até mais. Fui!